Então, para quem acompanha a gente hoje, imagina a seguinte cena. Os painéis lá da sala de controle de operações começam a piscar, freneticamente. Uma luz vermelha daquelas bem fortes no monitor principal indica uma degradação de performance numa aplicação crítica. Nossa, geralmente é logo aquela aplicação que sustenta o faturamento central da empresa, né? Exatamente, o coração do negócio. E aí, questão de segundos depois, entra uma enxurrada de notificações automatizadas no chat da equipe, múltiplos eventos de autenticação suspeita, tentativas de acesso fora do padrão geográfico, CPU batendo 100% no banco de dados. É o caos se instaurando de forma quase instantânea. Pois é, o telefone da sala de crise já está tocando, o chat da diretoria executiva exigindo respostas para ontem. E, para quem está ali na linha de frente, olhando para aquelas telas, a angústia é muito real. Porque bate aquela dúvida cruel, sabe? Esses sinais têm relação? É a primeira coisa que passa pela cabeça. Né? É só uma falha operacional super complexa de rotina ou a infraestrutura está sofrendo um ataque cibernético massivo nesse exato milissegundo? E o pior, qual o impacto financeiro disso tudo? Quem assume a liderança e qual é, na prática, a primeira ação a tomar quando o desespero tenta assumir o controle? Olha, essa é literalmente a anatomia da tempestade perfeita no mundo corporativo. E, assim, a verdade mais dura que as equipes de operações enfrentam é que, bem nesse exato momento de tensão extrema, a pior ferramenta que uma organização pode usar é a adivinhação. Com certeza. O famoso chute, né? Isso. Porque quando cada minuto importa, sabe, quando a reputação e a receita estão em jogo, o improviso simplesmente não pode ser o plano. E, gente, esse cenário não é um roteiro de filme. É a realidade crua e a terça-feira super comum de muitos gestores e coordenadores de TI que estão nos ouvindo hoje. Infelizmente, é a rotina de muita gente. Então, na nossa imersão de hoje, a missão é desempacotar isso. Entender por que o simples ato de receber centenas de alertas não significa nem de longe estar preparado para responder um incidente. A ideia aqui é dissecar como construir aquele fluxo estruturado, sabe? Um método que elimine o improviso e garanta uma recuperação segura e rastreável. Bom, para a gente começar a desfazer esse nó e resolver aquele caos lá da introdução, o primeiro passo é calibrar a linguagem. Existe uma confusão crônica nas operações de tecnologia. Conta mais sobre isso. É que as equipes hoje não sofrem mais com a falta de dados, entende? Elas sofrem com a avalanche de notificações. A famosa fadiga de alertas. Exato. É tipo, o processamento do servidor sobe 1% e o sistema já apita. Alguém erra a senha 2 vezes e gera um e-mail. Fica quase impossível separar o que é ruído do que é ameaça real, não é? Precisamente. E a solução para essa fadiga começa na diferença técnica entre o que é um alerta, o que é um evento e o que é, de fato, um incidente. Tá, e qual seria a definição exata para cada um? Olha, um alerta é só uma notificação de que uma condição aconteceu. Ponto. Um evento já é uma mudança observável no estado de um sistema. Mas nenhum dos dois, isoladamente, exige abrir uma sala de crise. Certo? Agora, o incidente, esse sim. O incidente afeta ou pode afetar os serviços, os ativos, os dados e a operação financeira da empresa. Pode ser um incidente operacional, tipo aplicação fora do ar, ou de segurança, como um uso suspeito de conta com privilégio. Fazendo um paralelo aqui com a medicina, é como se o alerta fosse um paciente com uma pressão um pouquinho alterada, enquanto o incidente é uma parada cardíaca acontecendo no meio do pronto-socorro. Perfeita analogia. E tentar tratar todos os alertas como incidentes cria um problema gigantesco, que é a dependência do herói da TI. Nossa, isso é muito clássico. Aquele profissional sênior que tem todo o mapa da rede na cabeça dele, mas não documentou absolutamente nada. É o cara que resolve tudo na intuição. Mas e se ele estiver de férias? A empresa inteira vira refém. E quando você tem uma gestão baseada só em alertas espalhados em dezenas de ferramentas, sem responsável, sem prioridade, o resultado é a paralisia. A equipe fica horas correndo atrás de falso positivo, enquanto o ataque real passa batido, né? Exatamente. E o que é fascinante aqui é olhar para os dados validados pelo mercado. Segundo o SANS Institute,
Organizações que têm processos formais de correlação conseguem reduzir o tempo de contenção em média 35%. Uau, 35% é muita coisa. É a diferença entre um trimestre lucrativo e um prejuízo catastrófico. A mensagem é muito clara. Velocidade sem contexto, caçar evidência sem critério, só produz decisão errada. O problema não é falta de dados, é a falta de método. Isso levanta uma questão super importante. Porque a gente já entendeu que agir no desespero só piora tudo. Mas, assim, como as empresas começam a estruturar esse método na prática? Porque falar é fácil, né? Estruturar parece assustador. Mas existe um fluxo de 8 etapas que guia esse processo. E um detalhe crucial: ele não é uma linha totalmente reta, ele é cíclico. Tudo começa na primeira etapa, que é a preparação. O famoso fazer o básico bem feito. Isso. É o mapeamento de ativos, criar a matriz de severidade, ter os playbooks, contatos de escalonamento, conferir os backups. É preparar o terreno. Tá, e depois que a gente se preparou? A ferramenta apita, e aí? Aí entramos na etapa 2, a detecção. E aqui o papel das ferramentas é indispensável. Por exemplo, plataformas como o Site 24x7 são vitais para monitorar a saúde da infraestrutura. Elas veem se a aplicação degradou, se tem gargalo de rede. Entendi. Daquela visibilidade da operação. Exato. E do lado da segurança você tem soluções tipo o Managing Engine Log 360, que atua centralizando e correlacionando os eventos de segurança. Certo. Mas aí a gente volta para o problema do apito. Se a luz vermelha acende, toda hora a gente tem que apertar o botão de pânico? Não, de jeito nenhum. E é por isso que a terceira etapa é a triagem. A triagem serve justamente para evitar esse pânico. É o momento de validar se o alerta é real e entender qual é o impacto inicial e classificar o incidente. É tipo confirmar se realmente tem fumaça saindo do prédio antes de chamar todos os bombeiros da cidade. Bem por aí. E uma vez confirmado, vamos para a etapa 4, a investigação. É aqui que a gente transforma aquele ruído todo numa narrativa coerente. Como assim? Transformar em narrativa? É responder as perguntas objetivas baseadas em evidência. O que aconteceu? É um evento isolado ou tem um padrão maior? Não dá para trabalhar com percepção. Tem que olhar os logs, as métricas. Você tem algum exemplo prático disso? Claro. Imagina que o log 360 aponta várias falhas de autenticação de um usuário em segundos. Sozinho, isso é só um alerta. Mas se a ferramenta cruza isso com uma mudança brusca de privilégio logo em seguida, a gente tem a narrativa de um ataque de força bruta bem sucedido. Nossa, aí a coisa fica realmente interessante. Porque agora a gente já sabe o que está acontecendo, mas o relógio está correndo, né? Como que a gente para o ataque? Entramos nas etapas 5 e 6, contenção e erradicação. E muita gente confunde as duas. Parece a mesma coisa, não é? Parece, mas não é. Na contenção, você tem ações operacionais, tipo redirecionar o tráfego para não sobrecarregar, e ações de segurança, que seria bloquear contas comprometidas ou isolar um endpoint da rede. A contenção é só colocar um band-aid. Ah, entendi. É estancar o sangramento. Isso. Já a erradicação é ir lá e remover a causa raiz. É aplicar o patch na vulnerabilidade, remover o software malicioso, corrigir a configuração. Sem erradicação, a contenção não serve para nada no longo prazo. Certo. E aí, depois de limpar tudo, a gente vai para a 7ª etapa, a recuperação. Exato. É o retorno controlado, validar se os serviços estão estáveis e o ambiente está seguro de novo. Mas lembra que eu falei que o fluxo não é uma linha reta? Lembro, você falou que é cíclico. Pois é. Se durante a contenção a equipe achar uma nova evidência, tipo um backdoor que o atacante deixou escondido, não dá para seguir em frente. Tem que ter a maturidade de pausar a recuperação e voltar lá para a fase de investigação. Não dá para fingir que não viu só para botar o sistema no ar mais rápido. E, finalmente, a 8ª etapa, a melhoria contínua. Mas, olha, sendo bem sincera, preencher relatório depois que o fogo já apagou não soa muito como burocracia para quem está exausto na operação? Esse é um erro clássico de cultura corporativa. Documentação não é burocracia, é proteção institucional. Como assim? A linha do tempo, as evidências, a justificativa de por que você isolou tal servidor, isso forma as lições aprendidas.
Uma cultura madura não preenche relatório para caçar culpados. Ela faz isso para impedir que a empresa dependa da mesma combinação de falhas de novo. Evoluir o processo, né? Faz total sentido. Agora, pensando na execução disso tudo, quem está lá na linha de frente apertando os botões? Geralmente, nas grandes estruturas, a gente fala do NOC e do SOC. Mas, historicamente, essas equipes costumam trabalhar de forma super isolada. Trabalham como ilhas, e isso é perigosíssimo. Para entender o problema, a gente tem que diferenciar as trincheiras. O NOC cuida do batimento cardíaco da empresa, a disponibilidade, o desempenho, a infraestrutura. Se algo cai, o reflexo do NOC é reiniciar para voltar logo. O foco é manter o negócio rodando custe o que custar. Exato. Já o SOC caça ameaças, anomalias. Eles olham para identidades, contenção. Se algo suspeito acontece, o reflexo do SOC não é reiniciar, é isolar e investigar. E aí dá choque, né? Trazendo aquele nosso exemplo do início da conversa, a aplicação caiu e, ao mesmo tempo, tinha atividade suspeita. Como essas duas equipes operam juntas num caos desse? Esse é o ponto-chave. Imagina que o NOC vai lá e reinicia o servidor para voltar rápido. Ao fazer isso, eles podem apagar toda a memória volátil e destruir as evidências que o SOC precisava para rastrear o atacante. Nossa, ou seja, a tentativa de ajudar acabou atrapalhando a investigação inteira. Precisamente. A mensagem que tem que ficar clara é a seguinte: o NOC ajuda a entender o impacto operacional. O SOC ajuda a entender o risco de segurança. Em incidentes complexos, essas duas visões precisam obrigatoriamente trabalhar juntas. Visibilidade sem coordenação é inútil. Concordo plenamente. Mas, olha, sendo bem realista com quem está ouvindo a gente, construir essa orquestração toda internamente, ter NOC, ter SOC, integrar ferramentas, desenhar processos redondinhos, é real para a imensa maioria das empresas, não é? É um desafio colossal. Se a gente conectar isso ao cenário maior do mercado, os dados são alarmantes. O ISC2 relata que existe um déficit global de mais de 3 milhões de profissionais de segurança. 3 milhões! É muita gente faltando no mercado. Faltando e fazendo falta, porque os danos cibernéticos já batem a casa do $1 trilhão. Então não dá para abraçar o mundo sozinho. É aí que entra o papel estratégico do MSS. E aqui a gente precisa desmistificar um conceito. Que conceito? O de que MSS é só terceirização mão de obra, sabe? Só alugar analista para ficar olhando tela e mandando e-mail. Muita gente ainda vê assim. Mas não deveria. Na arquitetura da Dinami, por exemplo, o MSS atua como uma operação especializada real. Eles garantem a continuidade de todo esse processo que a gente discutiu. Então eles meio que amarram aquele fluxo das 8 etapas? Exatamente. O MSS apoia a detecção em tempo real, faz gestão de vulnerabilidade, cuida da aplicação de patches e o principal. Eles usam as ferramentas de forma otimizada, extraindo o melhor do Log 360 e do Site 2477 de forma integrada. Então a inteligência está ali para garantir também aquela melhoria contínua, o aprendizado pós-incidente que a gente falou. Perfeito. Eles garantem que o controle evolua para que a empresa não sofra com o mesmo problema 2 vezes. É uma orquestração de verdade. Sensacional. Bom, então o que tudo isso significa na prática para a liderança que está com a gente hoje? Receber alertas é inevitável, mas trabalhar no meio do caos é uma escolha. Quando a gente integra ferramentas, desenha processos claros e une as mentes do NOC, do SOC e do MSS, a gente transforma o desespero numa resposta previsível e controlada. É exatamente esse o resumo. E olha, para fechar, eu queria deixar uma reflexão tanto quanto desconfortável para a audiência, mas que é super necessária. Manda ver, o espaço é seu. A pergunta é a seguinte: se um incidente crítico começar daqui a exatos 5 minutos na sua infraestrutura, a sua equipe vai saber exatamente qual é o impacto no negócio e qual o primeiro playbook a seguir. Ou o plano de contingência real da empresa hoje é só cruzar os dedos e torcer para o analista mais experiente não tá de férias. Nossa, é uma pergunta pesada, mas que precisa ser feita. Porque quando a luz vermelha acender, o improviso não vai salvar a operação. E, gente, a hora de revisar os processos é agora. Foquem na proatividade sempre. Muito obrigada pela companhia na nossa conversa de hoje e até a próxima.